as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Aqueles que acharem o versículo 10, já vão se colocando de pé, para que nós possamos ler todos juntos. Filipenses, capítulo 4. Quem achar o versículo 10 já vai ficando de pé. Eu vou ler o 10, a congregação vai ler o 11, eu vou ler o 12 e a congregação vai ler o 13. Mesmo que pareça meio bagunçado, vamos ler todo mundo, mesmo com versão diferente. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não digo isso, não por necessidade, porque aprendi sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Amém. Os irmãos podem sentar. A proposta dessa noite é fazer um apelo a você. Aprenda a viver contente. Aprenda a viver contente. Nós observamos no dia a dia que está todo mundo em busca da tal felicidade. E geralmente a tal felicidade tem a ver com nós evitarmos dor, na maioria das vezes, ou a busca do prazer. E eu não sei se você já observou que se a gente fizer tudo o que a gente quiser, a gente vai acabar morrendo antes do tempo. Então, entre estudar e se divertir, a maioria das pessoas quer o quê? Se divertir. Entre uma alimentação saudável, lá vem ele falar de alimentação de novo, né, gente? Ou perturbação. Entre uma alimentação saudável e uma alimentação meramente saborosa que não é saudável, a gente prefere o quê? Eu ontem estava me despedindo de alguns colegas, pedi as contas de onde eu trabalhava lá no aeroporto, com auxiliares de serviços gerais, porque apareceu mais uma escola para mim. E aí, me despedindo do pessoal, aí uma colega de trabalho falou assim: agora o governador pode morrer, porque quando ele estava aqui, se ele morresse, ele não ia para o céu, não. Por causa do ambiente. Quem aqui trabalha no meio de peão está entendendo o que eu estou falando. E aí, nisso, eu lembro que a preocupação da Gisélia era em relação a mim no ambiente do vestiário masculino. Mal sabia ela que o feminino era pior. E nesse caso, eu estava falando até isso com um colega. Eu falei, desculpa alguma coisa, se de repente o meu testemunho foi bom ou não foi. Ele, não, a gente que pede desculpa, tal, não sei o quê. E a gente se despedindo, aí um até chegou a dizer, não, porque assim, até que você se comportou legal e tudo. E eu falei, não, é porque coisa ruim, a gente não precisa de esforço. Coisa ruim é como um mato. É só deixar, É uma risadinha de uma brincadeira que um cara dá, aí daqui a pouco eu estou brincando também, aí daqui a pouco eu estou fazendo também, só que eu sou crente. É mais ou menos assim, Então, fulano mexe, Beltrano faz um gracejo, você entra na onda, só que você é um crente. Só que somos seres humanos. Se a gente se deixar levar, a gente faz qualquer coisa que o ímpio faz. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, por exemplo, eu tiro por mim na minha experiência. Praticamente metade da minha vida foi com o ministério. Eu tenho 52 anos, 20 de ministério. Então, a maioria dos problemas que eu encontrei, a maioria das dificuldades que eu encontrei, a maioria das pessoas ruins que eu encontrei, foi no ambiente religioso. Eu
não tive muito tempo de ter o colega de copo. Com 20 anos eu parei de beber. Né? Com 20 anos eu já não estava mais na farra. Né? Então, ou seja, eu saí de lá daquele contexto naquela época do Raça Negra, que a música era até leve. Né? Eu não cheguei a pegar essa onda aqui. Então, o que eu estou querendo dizer? É que a maldade, para existir, ela só precisa do ser humano. Seja na alimentação, seja na conversa, seja nos olhos, seja no que a gente faz, seja no que a gente não faz, seja na preguiça, seja no que for. E aí, o que muitas vezes acontece com a gente? Eu vou me deixar levar pela minha zona de conforto. Então, o que é mais fácil? Eu chegar e falar assim, pô, essa brincadeira não tem graça, ou eu ri junto com os colegas para ficar bem com os colegas. E aí? O que é mais fácil? Né? A menina vem com uma brincadeira, aí eu entro na brincadeira para ficar bem com ela, né? Ou eu bancar o crente e dar um corte. Então eu peguei essa questão do trabalho, mas tem a questão da alimentação. Né? O que é mais jogo? Eu chegar e vou ali na padaria comprar um sonho para comer, ou eu cozinhar uma batata doce e um ovo cozido. Então é uma questão da gente parar para pensar. O que é mais fácil? Eu chegar, comer uma maçã, ou eu encher um pote de refrigerante? Então, se nós observarmos, é mais fácil a gente fazer as coisas que são prazerosas. É eu pegar um livro para ler, ou ficar rolando o feed do Instagram ou do TikTok. Né? Geralmente os jovens e os velhos estão no TikTok, né? Tem umas vozinhas que vivem no TikTok. Aí, nesse caso, e não vive só no TikTok, elas mandam o vídeo do TikTok pra gente. E aí, o jovem não manda o vídeo do TikTok que ele vê, porque ele sabe que é coisa de Satanás. Mas o vozinho, né? Não, se você fizer isso, vai melhorar a saúde e faz não sei o que lá, para de escovar os dentes, faz suco de samambaia. Não, tô brincando, mas assim, é umas coisas mais ou menos desse nível. Então, ou seja, o que é mais jogo? Isso ou pegar um livro para ler? Ver a novela ou se instruir? Então, se nós repararmos, a gente sempre quer uma coisa mais prazerosa e não necessariamente uma coisa que vai ajudar a gente lá na frente. Eu estava conversando com a Gisele aqui, assim, eu tenho um lema para mim: forte para poder carregá-los e leve para poder ser carregado por eles numa necessidade. Só que isso é uma questão de disciplina hoje. Eu não posso esperar amanhã chegar. Então, muitas vezes, a gente só está pensando na parte confortável da vida. Só que se a gente fizer tudo que é confortável, o nosso corpo vai para o vinagre, a nossa mente fica estragada, a nossa família fica prejudicada. Bom, é só observar a questão do próprio casamento. Geralmente o marido está pensando no que a mulher pode oferecer. E a mulher está pensando no que o marido pode oferecer. Porque é desconfortável você fazer alguma coisa quando você não está muito afim. Então, são coisas que às vezes as pessoas não pensam. A gente está 22 dias sem água lá em casa. Minha esposa não vai pegar água, ela tem marido. Eu dou quantas viagens precisar. E eu falo para o outro também. Bora, tem aqueles baldinho de azeitona, já viram? Bora pegar água. Ah, eu estou com dor no ombro. Pega pro outro. O homem tem que sentir o gosto do trabalho. Aí observe bem, gente. Alguém vai dizer assim, pô, mas para que isso? A pessoa ela tem que perceber que ela tem que fazer alguma coisa. E a tendência da gente é o quê? Eu quero que o outro faça por mim. É o que eu costumo falar, principalmente para as meninas. Homem é encostado. Se você não cutucar, ele fica ali. E não se mexe. Outro dia uma aluna estava, não, porque fulano, pior que o cara ele é namorador mesmo, né? Aí nisso, eu ia falar um preto bonito, mas aí vai parecer racismo, né? É um menino bonito. Aí o que acontece? Namora aqui, desmancha ali e tal. Um pessoal da casa de 13, 14 anos, gente. Tudo criança. Aí quando, mas ele é isso, ele é aquilo. Eu falei, ele só é assim porque tem menina dando condição para ele. Era só aparecer uma que falasse assim,
Vamos conhecer meu pai. Era só uma chegar e falar para ele assim, olha, desse jeito eu quero compromisso. Quando ele percebesse que ele tinha que suar para ter essa menina, ou ele ia para outra, ou ele ia entrar na linha. Só que a régua das meninas está ficando baixa. Então qualquer benchado vai. Aí chega lá na frente, quer reclamar, dizer que nenhum homem presta. E é o que eu falo para todo tipo de mulher que eu conheço. Eu duvido que você não conheceu um cara legal. Eu duvido. Os irmãos aqui que são homens vão entender isso que eu estou falando. Quem aqui nunca viu aquele cara legal, bacana, que levou volta, que as meninas caçoavam dele? Era o cara que era romântico e nego ficava fazendo hora com ele. Às vezes as meninas faziam hora com ele. Quem era interessante? O descolado, o malandreado, entende? Do bigode fininho. Então o que acontece? Aí depois a gente vai dizer que o homem não presta. Aí talvez alguém diga, mas o que isso tem a ver com a palavra de Paulo? Cremos que Deus é nosso Pai, amém? E Deus não conhece o ego. Hoje, pai e mãe não pode guardar chinelada. Mas a polícia pode dar cacetete. Os pais não podem mais ter controle sobre os filhos, mas o Estado tem. Para eu conseguir emprego lá em 2022, se eu não tomasse as tais vacinas, eu não ia poder entrar. Ou seja, o Estado manda no meu corpo. Mas eu não posso controlar a minha criança. Para vocês terem mais ou menos uma ideia como é que as coisas são. Deus é Pai. Ele quer que nós amadureçamos. Ele quer que nós cresçamos. Lá em casa eu cobro leitura. Cobro jogo de xadrez. Cobro. Cobro por quê? Porque a vida vai cobrar e não vai cobrar igual a mim. E Deus não é diferente comigo. Não é. Vindo para cá, conversando com a irmã Glória, o Robelão que vocês conheceram aqui, estava numa fase bastante difícil, estava no meio de um tratamento para depressão, tomando remédio controlado, fazendo terapia, com uma dívida maior do que 20 mil reais. Tudo bem, para você pode ser pouco 20 mil reais, para mim era uma coisa impagável. E aí não podia interromper o tratamento psicológico, porque se fosse depender de CAPS ia ficar complicado, né? Viva o SUS, para quem não precisa, beleza, agora para quem precisa é complicado, então eu estava pagando o plano para fazer o tratamento. Parecia que assim, a minha vida não teria saído. E aí me despedindo ontem do gerente, né, eu estava conversando com ele, eu falei, olha, eu sou muito grato a essa empresa, porque aqui eu consegui pagar minha faculdade, aqui eu consegui pagar minhas dívidas, aqui eu consegui sair de uma situação caótica na qual eu estava. E eu até hoje, como eu conversei com a irmã Glória, não consigo entender como é que tão pouco dinheiro foi tão abençoado. Não consigo entender mesmo. Só que, enquanto eu estava no processo, parecia que o processo não iria terminar. Às vezes eu chegava à minha casa conversando com a Gisele, eu falava, Gisele, estou eu aqui estudando, estou eu aqui fazendo trabalho para a faculdade, e a maioria dos colegas de trabalho sai do trabalho, vai beber, o papo dos caras é Heineken, e essa minha vida aqui, essa correria, aluguel, filho, remédio, não sei o que lá e tal. Só que, se nós observarmos, eu não estava apenas sendo deixado por Deus numa situação de sofrimento. Eu estava sendo treinado por Deus. Porque quando alguém vem falar de dificuldade comigo, não adianta bancar a vítima comigo. Quando vem aluno meu falar que é autista, não tem conversa. Quando vem pai falar comigo que tem filho laudado, não tem conversa. Quando a pessoa fala que ganha pouco comigo, não tem conversa. Por quê? Porque Deus me deixou passar por algumas coisas que não adianta vir crente bancar coitado para mim.
Eu gosto de uma frase que tem gente que não gosta de ouvir: a vida é dura para quem é mole. Quanto mais mole for, pior vai ser a vida. Por quê? Porque o mundo não vai melhorar para a nossa vida ficar melhor. A gente precisa aprender a lidar com isso. Eu falei com uma criança da minha família, não vou dar o nome porque senão reage. Eu estava falando sobre isso outro dia. Ah, mas eu tenho um transtorno. Usou uma linguagem mais simples, mas só para a pessoa não identificar. Eu falei assim: o mundo não está nem aí para o seu problema. Você precisa aprender a se auto-regular. Você precisa aprender a se controlar. Ninguém está nem aí. As pessoas, elas são muito solidárias com você lá e elas aqui. Até a hora que você precisa morar no cômodo da casa dela. Até a hora que você precisa de um dinheiro emprestado. Até a hora que você fala assim: eu não sei o que fazer. Eu tenho vários amigos advogados. Liguei para alguns. Chorei ao telefone e nada. Fui para a Defensoria Pública. Bati na porta de algumas pessoas. Várias pessoas me conheciam. A indicação para o emprego foi de alguém que nem era próximo a mim. Era filho da irmã Glória, que era próximo a mim. Eu não sei se dá para perceber. Às vezes você está esperando a ajuda de alguém e essa ajuda não vem. Às vezes você está esperando a gratidão de alguém e essa gratidão não vem. Às vezes você fica assim: puxa vida, eu cuido da saúde e estou com esse diagnóstico. Fulano de tal não faz nada pela saúde e está bonzinho. A vida é assim, a gente não tem controle sobre tudo. Só que em todas essas coisas, Deus está treinando a gente. E aí o apóstolo Paulo, quando ele chega para falar com os filipenses sobre alegria, detalhe, ele está escrevendo uma carta de uma prisão, irmãos. Não é de uma prisão com direitos humanos. Não é uma prisão que o camarada ele tem uma bolsa reclusão, que enquanto ele está preso, sua família está recebendo alguma pensão. Não é um negócio desse. Não é uma prisão onde existem os direitos humanos. Tudo bem que a gente sabe que os direitos humanos aqui no Brasil não é lá essas coisas, né? Eu estou há 22 dias sem água e cadê meus direitos humanos? A gente sabe que tem um negócio que é meio conversa aí. A gente sabe que é. Como eu disse, é muito bonitinho o pessoal falar viva o SUS. Eu fiquei com a minha mãe no corredor de hospital. Viva o SUS para mim não funcionou. É bonito para outros. Principalmente para o pessoal que não precisa. Agora, no meu caso, o SUS não foi legal. Ah, o governo tem que fazer alguma coisa. Eu já ia falar de umas viagens aí, mas aí alguém pode dizer que eu estou usando um pouco para falar de política. Mas assim, o Batman não vem. Eu já falei isso. Eu acho que até aqui eu já falei isso. Paulo está preso. E aí ele está escrevendo para os irmãos, o cara está preso. E ele está escrevendo para os irmãos a fim de animar os irmãos. Eu me lembrei agora de algumas situações. Já viu quando você vai visitar aquela pessoa que está doente, acamada? Às vezes a pessoa está até nas últimas. E é você que sai edificado. A coisa é mais ou menos aqui, desse jeito. Paulo está dizendo: alegro-me grandemente no Senhor. Ele não diz apenas alegro-me. Você percebe que aqui esse advérbio de modo está dizendo como ele se alegra. Há um aumento aqui do verbo alegrar, ou seja, eu não apenas me alegro, eu me alegro grandemente. Por exemplo, acabei de falar de alimentação saudável, mas eu gosto de frango frito com pé. Pode me julgar, gente. Aí o que acontece? Quando eu mordo assim aquele frango e sinto aquela crocância da pele, sabe? Aquela gordura, eu sei que faz mal, né? Acho que deve ter até um demônio rindo na porta da minha casa nessa hora. Aí o que acontece? Aí você morde assim, eu sinto alegria, mas não é aquela grande alegria. Quando eu vou pegar minha roupa para lavar e encontro uma nota de R$50, eu sinto alegria, mas não é aquela grande alegria. É alegria. Quando meu filho nasceu e eu coloquei no meu colo, ali foi uma grande alegria. Isso não acontece todo dia. Não acontece todo dia. Agora, Paulo preso está dizendo: alegro-me grandemente em quem, gente?
Alegro-me grandemente em quem? No Senhor. No Senhor. O problema é que a gente quer se alegrar nas circunstâncias. Meu pai outro dia ele estava falando, não entendo o Roberlano, um monte de problema e fica rindo. Eu falei, pai, o dia que chorar, pagar minhas contas, eu começo a chorar. Só que chorar não paga minhas contas. Eu choro, o problema continua, eu seco a lágrima e tem que resolver o problema. Não adianta. Né? E aí nisso, quando eu penso em Deus, é diferente. O Deus que está me permitindo passar por isso, Ele está me sustentando. Se Deus permite você passar por algumas situações, por mais que pareça que você não está aguentando, está. O simples fato de você estar ali, naquele momento de oração, falando assim, meu Deus, me ajuda, você está firme ainda. Parece que não está, mas está, porque se você não tivesse, você não teria força para estar pedindo. Se você está assim, Deus, me ajuda, Ele está ajudando, porque você ainda está aguentando. Porque se você não estivesse aguentando, você já teria se entregado. E aí nós vimos aqui dizendo, alegro-me grandemente no Senhor. Porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Ou seja, Ele entende que o cuidado da igreja com Ele não é uma simples bondade das pessoas, mas é uma ação sobrenatural de Deus no coração das pessoas. Porque eu não sei se você percebe, o nosso lado ruim está aí, firme e forte. Firme e forte. É mais fácil achar que aquelas 3 pessoas estão rindo ou que elas estão rindo de mim. É mais fácil ser grato a Deus pelo salário baixo que eu recebo ou reclamar do salário. Alguém diga, mas reclamar do salário baixo é normal. Espera aí, um dia você estava pedindo emprego. Quer um salário maior? Melhore como profissional. Faça um concurso para alguma outra coisa. Agora, enquanto isso não acontece, dê graças a Deus pelo que tem. Simples. Simples. Eu quero uma esposa melhor. Estou melhorando como marido. Quero um filho melhor. Estou melhorando como pai. Quero uma igreja melhor. Estou melhorando como pastor. Quero um pastor melhor. Estou melhorando como ovelha. Eu quero um município melhor. Estou melhorando como munícipe. Não dá para reclamar do governo quando nós votamos. Eu lembro de, no período eleitoral, tinha uns colegas de trabalho falando assim, Deus não vai deixar fulano de tal chegar à cadeira da presidência. Eu falei, Deus não vota. Deus não vota. Nós temos os políticos que merecemos, de acordo com os nossos padrões. Quando a gente geralmente vota em quê? O cara que faz o churrasco, que faz a festa. O camarada que faz aquela coisa de maquiagem. É nesse pessoal que a gente vota. A gente, por exemplo, quando vai tomar uma decisão, na maioria das vezes, a gente vai pela aparência por aquilo que agrada a gente. E aí, quando Paulo ele agradece porque ele sabe, se essa igreja está sendo boa comigo, ela está sendo boa comigo, porque Deus está atuando e eles estão sendo sensíveis à ação de Deus, porque se dependesse da carne deles, eles não seriam. O ser humano não é bom por si mesmo. Será que o quanto a gente vê de jornal aí, não dá para perceber isso, gente? O ser humano é mau. É mau. Geralmente, quando alguém vem me elogiar por alguma virtude, eu costumo dizer para a pessoa, fulano, não é que eu seja bom, é justamente pela consciência da minha maldade que eu me esforço para ser uma pessoa melhor. Até porque o narcisista, ele se acha, né? Tudo é culpa de todo mundo. O camarada, ele está na 5ª mulher. Ele não consegue perceber que ele pode ter alguma coisa errada. São as 5 que não prestam. Entende a situação? É aquele caso, nenhuma empresa presta, ninguém presta, nenhum vizinho presta, nada presta, só ele que presta. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada.
Então Paulo, ele tem essa consciência, ele fala, de fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. E aí ele chega a dizer que o próprio Deus deu essa oportunidade. Aí, voltando para algumas questões. Por quê? Por que Deus deixou que eu fosse acometido de uma depressão? Eu estava fazendo a obra dele. A única coisa que queria era abençoar o povo. Eu queria ajudar as pessoas. Por quê? Entende? Por que eu passei por determinada situação financeira? Alguns colegas até falavam assim, pô, mas você praticamente não gasta dinheiro com nada. Sabe, e aí às vezes você começa a se perguntar, mas por que eu estou passando por isso? E aí, quando você vai vendo que, olha, Deus vai mostrando, olha, eu sou o Deus da graça na desgraça, para ficar muito claro que, olha, a sua vitória não é mérito seu. Lembra do hino? Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. Até porque existem pessoas melhores do que nós, que não tiveram a oportunidade que tivemos. E aí, nesse caso aqui, Paulo, ele está sendo grato a Deus, por quê? Porque Deus deu para a igreja a oportunidade de cuidar dele. Mas aí ele deixa claro, olha, eu não estou falando isso porque eu estou passando necessidade. E a gente está falando de um cara aqui que foi apedrejado, a gente está falando de um cara aqui que foi preso, a gente está falando de um cara aqui que foi chicoteado. Sabe por quê? Não foi porque ele matou alguém, porque ele prendeu, porque ele espancou, porque ele assaltou, não. Porque ele pregou o Evangelho. Gente, numa boa, vamos pensar na igreja brasileira. A igreja brasileira, ela não é atacada, ela não é perseguida por causa do Evangelho. Ela é atacada e ela é perseguida por causa dos evangélicos. Vamos e venhamos, gente. Pô, eu sou crente há uma bate tempo. Na boa. Vamos lá. Sai. Esquece que você é crente. Esquece. Sai. Olha de fora. Pensa o seguinte. Você é o cara da cachaça. Você tá lá no Ziriguidum, no Zeca Pagodinho. Você fuma 3 maços por dia. Aí, vem de repente lá. Teu sobrinho falou da filha do irmão fulano, teu sobrinho que é crente, falou da filha do irmão fulano de tal, que está transando com não sei quem, que não sei o que lá e tal, e que tem que ser excluído. Ele fala assim, pô, peraí, meu sobrinho está falando da intimidade da menina lá na igreja dele, para a gente aqui no almoço de casa. Tente pensar com a mente desse coroa. Ele acredita que a sua vida foi transformada? Pense. Simples. Eu vivo chamando meu pai para ir para a igreja, mas eu não falo de um vacilo de irmão para ele. Eu nunca contei uma crocodilagem de crente comigo para ele. Porque eu não quero que ele tenha uma ideia negativa do Evangelho por causa dos evangélicos. Eu quero dar um bom testemunho para ele olhar para mim e pensar, poxa, ser crente é isso aqui. Agora observe bem que muitas vezes nós não nos preocupamos com isso. Por quê? Estamos centrados em nós. E aí por isso que muitas vezes nossa vida não vai para frente, porque boa parte da nossa vitória está relacionada à vida de outra pessoa. Essa escola onde eu estou trabalhando agora, eu cheguei lá porque uma pessoa que me viu trabalhando na outra escola indicou meu nome. Mas o meu currículo não chegou lá só através desse moço. Chegou através da minha professora de inglês. Mas não chegou só através da minha professora de inglês. Chegou através da minha colega que dá aula de história na escola onde eu dou aula de língua portuguesa. E não chegou só através disso. Eu botei o currículo lá na porta e entreguei na mão do porteiro. Ou seja, eu não estou lá naquela escola por mérito exclusivamente meu. Pessoas ao meu redor foram instrumentos de Deus para me abençoar. Agora, se eu brigo com todo mundo, quem vai me abençoar?
Ah, porque você é frouxo, Roberto. Não, a questão não é ser frouxo. A questão é, a briga vale a pena? Uma coisa é eu brigar para defender a integridade física da minha esposa. Uma coisa é eu brigar para proteger a integridade física do meu filho. Outra coisa é brigar porque o cara me chamou de macaco. Percebe a diferença? Outra coisa é eu brigar porque eu estou me metendo no problema do outro. Outro dia, numa determinada instituição, uma pessoa veio falar da outra para mim e tudo tal. Poxa, Gabriel, eu espero que eu morra aqui para você não falar tal. Eu falei assim, olha só, tem um provérbio na Bíblia que diz que quem entra em assuntos alheios é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Eu nunca peguei um cão pelas orelhas, nunca. A Bíblia diz que quem entra em assunto dos outros é como quem pega um cão pelas orelhas. Claro que numa decisão dessa que eu tomo, uma pessoa pode achar assim, ah, ele é meu inimigo porque ele não entrou na minha briga. Aí é problema da pessoa. Agora, eu não posso odiar uma pessoa porque uma outra falou mal dela para mim. Não posso. Então, eu não sei se dá para perceber que muitas vezes nós entramos em brigas que não são nossas, e aí nós criamos inimigos que não tínhamos. E não precisaríamos ter. E aí, diante de uma situação dessa, Paulo deixa muito claro, olha só, eu não estou dizendo porque eu esteja necessitado, mas aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, ou seja, se Deus deixar eu passar, eu vou passar. Se eu tiver que passar por isso, eu vou passar. É como esse episódio nosso lá, 22 dias sem água, carregando água para lá e para cá, nos meus planos, poxa, eu falei, esse período de recesso escolar, 5 dias eu vou tirar para estudar 2 horas por dia, para melhorar como professor. Não deu. Porque de tarde eu trabalhava no aeroporto, de manhã eu estava carregando água, não deu para estudar, comprometeu a minha situação. Só que é o seguinte, o mundo não vai melhorar por causa disso. Eu vou precisar o quê? Esse tempo que eu tenho, eu vou batalhar. E aí, diante de uma situação dessa, sabe, eu gostaria que você observasse, Paulo, poxa, obrigado, igreja, porque vocês me abençoaram. Mas mesmo que vocês não me abençoassem, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu quero muito que lá na frente o meu filho seja um grande homem e faça alguma coisa por mim pela mãe dele. Mas pode parecer até grosseria minha. Não estou esperando. Não estou esperando. Eu quero que Deus me dê vida e saúde. Faço minha atividade física. Tento me alimentar da melhor forma possível. Esse período mesmo agora sem água, de repente me subiu uma raiva, eu comecei a sentir uma dor aqui assim na cabeça. Falei, pô, já está ruim, com derrame vai ficar pior. Respirei. Comecei a pensar em outra coisa, comecei a rir, comecei a brincar. Por quê? Não vai valer a pena eu ficar nervoso, minha pressão ir lá para Tubiacanga, eu ter um troço, ficar torto e precisar da minha esposa cuidar de mim e do filho. Então, observe bem. Essa é a realidade. Eu tenho que aprender a lidar com ela. Graças a Deus, eu tenho uma vizinha que tem poço. Pego água. Graças a Deus, tinha 60 reais para pagar um caminhão pico. Beleza. Tenho internet para ficar todo dia lá mandando mensagem para conversar com o robô da água do Rio. Beleza. Eu tenho Instagram para ficar fazendo vídeo quase todo dia. Faço. Eu não sei praticamente o nome dos meus vizinhos na rua. Eu sou do bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, sem conhecer ninguém, criei um grupo de WhatsApp e a gente está se mobilizando, estou mobilizando meus vizinhos para a gente ir lá para a Porta da Água do Rio amanhã. Ou seja, esse é o problema, eu tenho que resolver, pronto. Não adianta ficar sentado à beira do caminho, que não tem mais fim, reclamando, porque o Lula, o Bolsonaro, porque não sei quem, porque a Rede Globo, não adianta. A questão é o que eu vou fazer para resolver. É que nem quando eu converso com um preto. Ah, porque o preto discriminado, não sei o que lá, falou. Eu levo dura de polícia desde os 16 anos. Às vezes que a polícia não me parou no
carro, era quando eu estava com a Gisele. O pessoal acha que mulher não comete crime, né? Só pode, é. Eu sozinho, blitz e polícia, era certo parar. Eu não lembro de uma vez que a polícia não me parou com o carro fazendo blitz. Com a Gisele não, beleza. Só que é o seguinte, eu vou ficar chorando porque eu vivo nesse país? Não. Se eu tenho que fazer o dobro para ganhar metade, eu vou fazer o dobro e ganhar metade. Agora, se eu ficar reclamando da vida, eu não ganho nada. Só revolta. E quem fica alimentando revolta em mim, vira vereador, vira deputado, vira senador, vira não sei o que lá, às custas da minha revolta. E a minha vida mesmo muda. Então eu converso, fulano, você é preto, dá teu jeito, vai ter que andar mais do que o outro, vai ter que ralar mais do que o outro, mas não pode ser mole. Agora tem um... Pô, brincadeira não, gente, sabe? Faça meu favor, gente. De gordo eu não posso falar não, mas de preto eu acho que eu posso. Então observe bem, assim, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu aprendi. Meu filho queria jogar Roblox, eu falei, cara, tu não tem idade para isso não. Comprei um PlayStation 2 usado de um colega. Mas esse PlayStation não é igual ao PlayStation 5 do meu primo tal. Cara, você não tinha nada, agora você tem um PlayStation 2. Eu não posso ficar infeliz com o que eu tenho, olhando para aquilo que eu não tenho. Esse é o caso. Poxa, eu preciso usar óculos agora. Eu não precisava. Aí eu fui reclamar com uma colega de trabalho, eu falei, poxa, depois de 43 anos eu tive que começar a usar óculos. Eu uso desde 9. E eu reclamando porque comecei a usar depois de 43 anos. Muitas vezes a gente não está infeliz por causa do problema, a gente está infeliz por causa da mente da gente. A mente da gente. Sabe, a gente não consegue ser grato. Eu estou andando, estou falando, eu posso estudar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E está reclamando. Minha mãe é chata. Eu queria minha mãe viva aqui hoje, chata. Mas o meu filho é bagunceiro, está cheio de mulher aí querendo engravidar. Entende? Meu marido é pegajoso. Tem marido que não dá a mínima para a mulher. A mulher em nada é a mesma coisa. Mas a minha mulher, tudo sou eu que tenho que resolver, tudo sou eu que tenho que resolver. Pelo menos você é o homem da casa. Tem casa que, o cara, ele dorme no canto da cama. Então eu não sei se dá para perceber que, assim, às vezes a gente está fabricando sofrimento. Em vez de celebrar o que tem, a gente fica lamentando pelo que não tem. Mas Paulo aprendeu. E aí, olha aqui, gente. Aprenda a viver contente. Para conseguir passar pela necessidade com a mesma alegria de quem passa pela fartura. Estou passando essa dificuldade aqui. O pessoal fica vendo meus vídeos e fala assim, cara, como é que você consegue rir? A minha alegria não pode depender das águas do rio. A minha alegria não pode depender de uma baixada fluminense violenta. A minha alegria não pode depender de um estado omisso. Que nem a dona, não, vamos fazer uma manifestação. Eu falei, cuidado, está arriscado aparecer guarda com cacetete, esse negócio todinho. Não vamos fazer nada não. Eu falei, dona, olha só, a gente está no Brasil. No Brasil, se você fere um vagabundo, você tem que responder. A gente está no Brasil, entende? Se você vai com uma caixa espadada, está arriscado vir a guarda municipal tomar a tua caixa. Se bobear, te dá um cacete. Agora, se você correr para puxar o cordão do pescoço da velhinha, ninguém te acha. A gente está no Brasil. Um país que incentiva a gente a quê? A viver de benefício, em vez de batalhar. Na minha infância tinha um projeto chamado Guarda Mirim. Os moleques tinham 13 anos, 12, 13, 14 anos. Botavam um coturno, botavam uma farda, ficavam no antigo mercado Sendas.
Aí ficava empacotando as coisas lá, levava um dinheiro para casa. Hoje, eu estou cansado de ver no Instagram algumas situações dos meninos que são abordados pelo conselho tutelar, porque eles estão trabalhando para ajudar em casa. Ou seja, a gente é treinado para ser parasita, para ser encostado, para ficar ganhando benefício de governo, em vez de ir à luta. Um monte de marmanjo vivendo igual criança mimada. Deus não quer isso para mim. Deus não quer isso para você. Homem de Deus não pode ser banana. Mulher de Deus não é vítima. Somos lutadores, somos guerreiros, nós vamos à luta. Você fala isso porque você não viu a propaganda que fizeram comigo. A gente vive num mundo caído. Pessoas traem. Filhos são abandonados pelos próprios pais. Mulheres assassinam no ventre os seus próprios filhos. Você está esperando lealdade de todo mundo, bondade de todo mundo. O cara te para na rua para te pedir R$2. Você abre a carteira e ele leva a tua carteira. Ah, mas eu queria ajudar. Você vive num mundo caído. Então, não sei se dá para você perceber. Aprenda a viver contente, de modo que você consiga se alegrar na necessidade, da mesma forma que você se alegraria tendo fartura. O pastor Roberto que vocês conheceram aqui, rindo, brincando, estava cheio de problema, o bicho estava pegando. A gente estava naquela ansiedade em relação ao diagnóstico do nosso filho. Quando Gisele engravidou, a gente não imaginou que isso iria acontecer com a gente. Nossa gravidez cheia de cuidado. Na gravidez da minha mãe até fumava. Embora eu acho que eu tenho problema. Mas assim, está dando para perceber? Minha mãe bebia, minha mãe fumava, e eu nasci, eu estou aqui. Gisele não lavava a louça e não varria a casa. O médico falou que ela não podia fazer isso. Eu cuidava da casa. Para ela ter uma boa gravidez. A gente fez de tudo. Só que algo que foge ao nosso controle aconteceu. Então, a partir de agora, o que a gente faz? Vamos ser os melhores pais que pudermos. E fazer com que o nosso filho seja o melhor filho que puder ser. Ponto! Ah, mas eu queria... Ah, pelo amor de Deus, isso não vai resolver. Não vai! Não vai! Esse negócio de ficar chorando leite derramado, gente, não adianta. Derramou, acabou. Não adianta passar o ponto de chão, torcer e botar na leiteira de novo. Já era. Ah, eu me envolvi com o cara errado. Passou, não vai adiantar ficar remoendo. Ah, eu me envolvi com a mulher errada. Passou, não vai adiantar ficar remoendo. Agora é bola pra frente, segue, a vida segue. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Ministerialmente, eu já tive a situação de ter a folga pastoral, ter a minha churrasqueirinha em casa, toda a folga pastoral segunda-feira, meu churrasquinho de bom filé. Tive isso. E tive o sufoco de todo mês, corte de luz, porque chegava acumulava as luzes atrasadas. E aí eu tinha que dar um jeito, ia para a loja do colega pegar o Wi-Fi para tentar recuperar não sei o que lá. E pregando aqui na maior alegria. Vendi meu carro, vinha para cá pedalando, 10 km para vir, 10 km para voltar, às vezes debaixo de chuva. Eu era um de 4 que estava aqui. E eu era o que vinha de mais longe, debaixo de chuva, passando por tiroteio. Às vezes os camaradas apareciam, né, com aquelas ferramentas assim, luminosas, brilhantes. Meus lábios chegavam a ficar dormentes. E eu falava, Senhor, é hoje. O que tem para fazer, a gente tem que fazer. Homem não pode ser mole. Para mim, homem mole nem homem é. Mas, hoje em dia, né, na época do macho fofo, aí é com cada um. Então, nesse caso aqui, observe. Em toda situação, seja bem alimentado, seja com fome. Nosso primeiro ano de casamento, eu dirigi uma congregação lá na favela do Dique. E aí, o emprego que aparecia para mim, na época eu era seminarista, o emprego que aparecia, ou era para cobrador de ônibus, ou era para trabalhar em mercado.
Eu falei, se eu for trabalhar de cobrador, se eu for trabalhar no mercado, eu não vou poder fazer o seminário. Só que Gisele estava do meu lado. E a gente passando dificuldade. A gente vivia comendo cuscuz de fubá, de manhã, de tarde, de noite. Sabe que é um dia você orar e falar assim, meu Deus, eu queria tanto comer carne. Sabe o que é orar? Senhor, eu queria tanto comer carne. Aí de repente aparece um irmão lá na porta de casa e fala assim, ele me chamava de pastor, eu era seminarista. Pastor, minha mãe fez um peixe com coco. Acho que era o peixe era cozido e tinha um molho, um negócio assim. Eu sei que não era cuscuz de fubá. Eu falei, obrigado, senhor. O lado ruim talvez falasse assim, pô, mas era carne vermelha. Graças a Deus eu não pensei assim. Mas onde eu quero chegar? Hoje. Pô, vamos comprar isso? Bora, vamos dar um jeito. Mas houve uma situação que eu queria sair do cuscuz de fubá. E não consegui. Por isso que assim, pô, fulano falou isso, eu estou lembrando aqui, quando uma colega de trabalho falou assim, ela sabe o que eu achei interessante? Você com o diploma que você tinha, a formação que você tinha, você não se sentia inferior por estar fazendo limpeza aqui. Eu falei, eu não me sentia inferior porque eu não era inferior. Ou eu trabalharia nisso aqui, ou eu ficaria de favor na casa de parente. Só que a minha mulher se casou com um homem. Se não tiver condição nenhuma, não tenho vergonha de bater na porta do parente e falar assim, deixa eu ficar. Mas se eu posso lavar um banheiro, se eu posso limpar uma bosta, eu vou fazer. Porque minha esposa não está casada com um moleque. Agora observe bem. Quando vem coisa boa, também estou de boa. Porque a vida é assim. Tem coisa boa, tem coisa ruim. Momentos bons, momentos ruins. Como eu queria que minha mãe visse meu filho. Só que Deus permitiu que minha esposa engravidasse depois de 19 anos de casado. Meu sogro não viu meu filho. Aí eu queria que fosse diferente, mas não é diferente. Esse é o caso. Eu não queria viver num país racista. E nem de malandros que querem se aproveitar do racismo para fazer preto revoltado. Então eu não sei se você consegue perceber que assim, olha, eu aprendi, eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Vocês me viram aqui, chegando com um Celtinho, era um carro barato. E vocês me viram aqui, saindo com uma bicicleta. Mas vocês não me viram menos alegre porque estava de bicicleta. Eu não nasci com carro. E não preciso morrer com bicicleta. O que eu preciso é de Deus. O que eu preciso é de Deus na minha vida. Já falei várias vezes aqui para vocês. Não sei quanto tempo eu vou ter de mãos e braços, de pernas e pés, de voz, não sei. Mas o tempo que eu tiver, eu vou aproveitar. Se hoje eu perdesse minha voz, quantos vídeos de pregação meus não estão na internet? Se hoje eu perdesse meus braços, quantas vezes eu não carreguei caixa de som no nosso trabalho evangelístico? Se hoje eu perdesse minhas pernas, quantas vezes eu não usei essas pernas aqui no serviço do Senhor? Eu não teria aquela lamentação de, eu deveria, eu poderia, não, porque quando era para fazer, eu fiz. Agora, já viu aquelas pessoas que assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu não quero esse sentimento. Então, meus irmãos, aquela ajuda, Reginaldo, sabe, eu queria, que você estivesse pensando em relação a isso tudo que a gente falou aqui. Muita gente pega o versículo 13 e fala, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso chutar um cachorro, porque tudo posso. Eu posso ultrapassar pela direita, porque tudo posso. Eu posso comprar e não pagar, porque tudo posso. Não, se você olhar o contexto, você percebe que Paulo está dizendo, eu posso suportar todas as coisas. Eu posso suportar um elogio.
eu posso suportar a humilhação. Irmãos, o Roberlano que vocês não conheceram, que foi presidente da associação, que viajava para a convenção, aquela coisa todinha, um monte de gente ligava para mim, me apresentar para isso, me apresentar para aquilo e tal. Depois teve o Roberlano, que parecia que estava com lepra, ninguém se aproximava dele, mas era o mesmo Roberlano. E a gente tem que estar pronto para isso. Entende? Aquele caso, estão batendo palma para você? Glória a Deus. Estão vaiando você? Glória a Deus. Reconheceram o seu trabalho? Glória a Deus. Não reconheceram? Glória a Deus. Porque naquele grande dia, não vai ser o Roberlano, a Tereza, a Glória, que vai bater palma para você quando você chegar lá. Vai ser o teu Deus te dando tapinha nas costas, falando assim: parabéns, servo bom e fiel. Você tinha tudo para desistir, mas não desistiu. Você tinha pouco, e o pouco que você usou, você colocou no serviço. Está vendo aquela pessoa ali? Aquilo ali é resultado do seu trabalho. Está vendo aquela ali? É fruto do seu trabalho. Está vendo aquela ali? Mas eu nem conheci, porque você não viu o desdobramento do que você fez. Quem nunca viu aquele caso daquele filho que voltou para a igreja depois que a mãe já tinha morrido? A mãe não viu o filho voltar, mas ele voltou e ficou firme, porque ele é fruto de um ministério. Então eu gostaria, sabe, que você pensasse nisso, que você meditasse nisso, que você aprenda a viver contente, de modo que você consiga se alegrar tanto na necessidade quanto na fartura, que você consiga se alegrar tanto, quando você estiver bem alimentado quanto com fome, que você consiga tanto na parte boa quanto na parte difícil da vida. E eu passei aqui agora há pouco no original a letra de uma música que eu acho que tem muito a ver com o que eu contei aqui para vocês. E eu gostaria que você meditasse na letra dessa música. Era assim: tem dias que a angústia bate forte aí dentro do teu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério lá dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para que chegava até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando falou isso aqui pra você cair, mesmo assim você perdoou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus que vai ser sempre assim. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do meu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra dormir.
aqui. Tem alguém que esteve do meu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história, que me trouxe até aqui pra te ver. Lembra quando estava no fio pra desistir, e quando foi isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, pode assumir. Era a mão de Deus, mas sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus, era a mão de Deus, contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Querido Deus, aqui encerra a entrega do sermão. Tu sabes o que cada um aqui está passando. Eu posso deduzir, mas eu não sei. Tu sabes a oração de cada um aqui antes de vir. Eu não sei. Tu sabes, ó Deus, o que saiu da minha boca, mas tu também sabes o que chegou no coração do meu irmão e da minha irmã. Eu peço a Deus que ele saia daqui com a consciência de que ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E que nem as suas próprias limitações podem impedir de alcançar aquilo que já foi reservado para eles. Agora, Pai, eu te peço, levanta a cabeça do meu irmão, ergue a cabeça da minha irmã, e que eles saiam daqui com a decisão de viver contente, independentemente da situação. Seja com água, sem água, com luz, sem luz, com trabalho ou emprego, sem emprego, com tudo bem na família, com uma família caótica, com saúde perfeita, com problema de saúde, mas que os teus servos possam se alegrar grandemente no Senhor, que está cuidando de tudo, que sabe de tudo e que tem vitória certa para nós, para a tua própria glória, na força do teu Espírito e no nome santo e invencível de Jesus. E a igreja de Deus diz: amém. Que Deus a todos abençoe. Eu devolvo a palavra para quem? A alegria está no coração de quem não conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que não conhece Jesus. O sentimento da frente que vem do nosso Senhor é o amor que vem de Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor.
sabe que Deus cuida de tudo.